Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente dá sequência em mais uma aula, neste caso nossa terceira aula dentro da disciplina de urgência e emergência, no curso técnico em enfermagem da Escola Técnica de Januária. E fazendo uma rápida recapitulação do que vimos, nós abrimos a primeira aula falando da importância das redes de atenção dentro da urgência e emergência. Como é que se dá essa organização? Como é que é feito este arranjo, respeitando principalmente os critérios epidemiológicos da região onde se deseja trabalhar. Na segunda aula nós falamos sobre a importância do acolhimento, juntamente com a classificação de risco, e falamos também sobre o protocolo de Manchester, que é o protocolo que classifica a ordem prioritária dos atendimentos dentro da rede, de uma forma geral, em todos os estabelecimentos assistenciais de saúde. E hoje, na terceira aula, a gente vai abordar aspectos mais específicos dos setores que fazem parte da organização das redes de atenção à urgência. Organização do serviço de urgência e emergência. Essa organização está relacionada a aspectos físicos do estabelecimento assistencial de saúde que faz parte da rede de urgência e emergência. Essa organização aqui diz que elas são próprias de hospital de grande porte. Permanência de pacientes de 48 horas. Essa permanência de pacientes de 48 horas não deve ser seguido à risca, porque a permanência do paciente ele depende de outros fatores, principalmente quando aquele local em que o paciente encontra-se internado não seja capaz de reabilitá-lo. Pode ser que aquele determinado estabelecimento de saúde, aquele hospital, vamos colocar aqui de pequeno porte, não é dotado de tecnologias que faz com que o paciente ele possa precisar. Então ele tem que ser destinado a um outro ponto em que essas tecnologias, em que as complexidades são maiores, né? Então demanda, neste caso, que esse paciente vá para um outro local, vá para um outro ponto de atenção de maior complexidade. Localização em pavimento amplo. Isso quer dizer que o local que dá acesso àquele estabelecimento, ele deve facilitar o acesso do usuário àquele local. Tá? Espaço livre para circulação de ambulância. A partir do momento em que a ambulância chega ao hospital, é importantíssimo que o acesso à porta de entrada do hospital seja livre. Que não tenha ali, naquele momento, um carro estacionado impedindo a passagem do SAMU. Então, essa livre circulação através de uma sinalização, ela é importantíssima, tá? Ela é importantíssima. Acesso a exames laboratoriais e internações. Importantíssimo aqui, porque nem todo estabelecimento assistencial de saúde também vai ter a capacidade de ter um laboratório com exame. Se o paciente necessitar de um exame laboratorial de urgência, ele tem que ir para um ponto de atenção que ofereça esse tipo de serviço. Interligação com outros setores hospitalares. Isso aqui está relacionado àquilo que eu falei
anteriormente nas outras aulas e eu sempre repito. Quando o paciente ele vai para um ponto de atenção em que aquele ponto de atenção ele já não é mais capaz de resolver, né? É capaz de não ser mais resolutivo daquilo que o paciente necessita para recuperar-se, ele é destinado para um outro setor. A partir do momento em que ele vai de um hospital, de um ponto de atenção para outro, entra aí o trabalho da regulação. A regulação, através de contato telefônico ou rádio, ele entra em contato com o ponto de atenção em que se deseja encaminhar o paciente, ou seja, ele checa a possibilidade ou a disponibilidade de vaga e assim que surge ele encaminha a pessoa. Nunca uma pessoa vai de um ponto de atenção a outro tendo que esperar a vaga na porta do hospital para poder ser admitido. Em tempos atuais, hoje, esses tipos de erros são inadmissíveis. O paciente ele sai de um ponto de atenção para outro já sabendo, né, que vai ser admitido, que vai ser acolhido. Planta física estruturada e ampla, isolada do restante do hospital e fácil acesso a clínicas cirúrgicas ou unidades de tratamento intensivo e radiologia. Pessoal, a planta física de um estabelecimento assistencial de saúde, ele segue critérios estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecido como Anvisa, né? E essa estrutura física adequada, ela é normatizada pela resolução de diretoria colegiada da Anvisa. Resolução de diretoria colegiada, é mais conhecido como RDC. Então, se vocês procurarem lá informações da RDC 500, é onde estarão contidos todos os critérios em que, quando se deseja construir uma unidade de saúde, um estabelecimento de saúde, um hospital, uma estratégia de saúde da família, uma UPA, a construção desses estabelecimentos eles seguem critérios rigorosos, né, com relação à estrutura física. Qual é a dimensão de um quarto, qual é a dimensão da porta de entrada, qual que é a largura do corredor, qual que é a altura da parede. Então, todos esses critérios relacionados a características físicas ou de fundação, de construção de um estabelecimento de saúde, eles seguem critérios da RDC, que faz parte aí, né, das normatizações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A partir do momento em que uma pessoa ela necessita de um atendimento, um hospital, a porta de entrada dela, né, a partir do momento que ela entra, ela tem acesso à sala de recepção, ou sala de espera, ou sala de registro, que é essa primeira imagem aqui que a gente está vendo. Se o paciente ele encontra-se grave, perdendo sangue, por exemplo, aí ele vai ser atendido pelo pronto atendimento, que é o pronto-socorro, que é aquele setor do hospital em que está preparado para recebê-lo, porque ele corre um risco de morte ou um risco de complicação. Ali vai ser identificado no pronto atendimento, a partir do momento em que ele chega na recepção, vai ser classificado como urgência ou emergência. Agora, se a pessoa chega no hospital, por exemplo, com uma dor de cabeça, uma queixa muito frequente, aí ele vai, se apresenta à sala de recepção, ali ele é atendido, ali naquele momento vai ser cadastrado os dados da pessoa, cartão do SUS, data de nascimento,
Ele vai apresentar a identidade, que vai ser pedida ali pela recepcionista. E aí ele vai aguardar o enfermeiro da classificação de risco do protocolo de Manchester chamá-lo. Então isso seria um exemplo de atendimento básico a partir do momento em que a pessoa chega ao hospital. Então, na estrutura física e funcional, nós temos a sala de recepção, né? A sala de primeiro atendimento. A sala de primeiro atendimento geralmente é essa, como eu falei, que é a sala lá que ele vai lá para o protocolo de Manchester, onde o enfermeiro vai fazer a classificação de risco e estabelecer qual cor será atribuída a ele. Nós temos também a sala de atendimento de emergência, os consultórios, a sala de pequenas cirurgias, se houve um acidente, um pérfuro cortante, necessita de sutura, por exemplo. Sala para procedimentos contaminados, sala de higienização, sala de redução de fraturas e gesso, sala para procedimentos e tratamento, sala de observação e a sala de isolamento. Vocês podem perceber que todas estas salas elas respeitam um critério de classificação, de identificação e automaticamente se atribui um risco a cada uma dessas salas. Então, vocês podem perceber que num hospital existe a todo momento um trabalho de profissionais de diversas classes. Nós temos enfermeiro, nós temos médico, nós temos farmacêutico, nutricionista, psicólogos. E dentro da medicina ainda tem as especializações. Nós temos os médicos ortopedistas, cardiologistas, pediatras, ginecologistas. Então ocorre um trabalho multiprofissional neste estabelecimento assistencial. Ainda falando sobre a estrutura física e funcional, nós temos aqui alguns setores ainda. Sala para guarda de equipamentos e sala de câmara escura. Sala de reanimação, posto de enfermagem, sala para macas e cadeira de rodas, sala para copas, serviços de utilidades, sala para material de limpeza, sala para expurgo, sala para chefia. Geralmente essa chefia a gente não atribui chefe, né? A gente tenta até tomar cuidado quando a gente menciona esse tipo de palavra. Geralmente a chefia, pessoal, é a referência técnica de um determinado setor. Nós temos a referência técnica da pediatria, nós temos a referência técnica da clínica cirúrgica, nós temos a referência técnica do CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então nós temos para cada setor específico uma direção, vamos colocar assim, uma referência técnica, uma pessoa que responde por tudo aquilo que acontece num determinado setor. Tá? Sala para material de consumo 24 horas, pontos de oxigênio, ar comprimido e vácuo, pias e torneiras. Aqui na imagem nós temos as fotos de um setor relacionado à esterilização de materiais. Aqui nós estamos vendo alguns pacotes de materiais que estão utilizados no dia a dia no hospital sendo esterilizados. E depois de esterilizados, eles são empacotados. Aqui já está empacotado no caso. É colocado uma fita de identificação e ali mostra a data que ele foi esterilizado e o profissional que esterilizou e até que período é válido, né, este material. Aqui nesse slide, a gente começa a falar do atendimento em urgência e emergência, propriamente dito,
e quais são os setores que integram essa rede. E uma afirmação como essa aqui: compete ao poder público ordenar o atendimento às urgências e emergências, possibilitando o acolhimento, atenção qualificada e resolutiva para pacientes com qualquer nível de gravidade. Isso nos remete a tudo aquilo que foi dito lá, principalmente na primeira aula. Não adianta de nada a gente ter toda a rede organizada e, por exemplo, não termos uma atenção qualificada. Ou não adianta termos uma atenção qualificada e não termos recursos suficientes para poder realizarmos um atendimento de urgência e emergência. Por exemplo, vou colocar um exemplo. No nosso hospital, os produtos ou os insumos que fazem parte do carrinho de emergência estão em falta. Ou seja, aí nós temos com uma deficiência de insumos ou medicamentos que são utilizados na urgência e emergência que estão em falta. Então, essas pequenas falhas, elas têm que ser resolvidas, tem que se evitar que ocorra esse tipo de situação. Então, quando a gente fala que compete ao poder público ordenar, né, isso quer dizer que o Estado, ou melhor, começando pela União, a União, os estados e os municípios, eles devem fornecer estes insumos à rede de atenção urgência e urgência, assim como profissionais qualificados para que seja suficiente, né, atender a população com capacidade resolutiva, com qualquer nível de gravidade. E aqui neste slide, a gente cita os componentes da estrutura de atenção às urgências e emergências. Então, pessoal, aqui nós temos 4 estabelecimentos que apresentam a capacidade de atender as ocorrências do dia a dia. Aqui a gente fala do atendimento pré-hospitalar fixo, do atendimento pré-hospitalar móvel, do atendimento hospitalar e do atendimento pós-hospitalar. Correto? Vamos falar especificamente de cada um destes aí, para que vocês entendam como é que essa rede ela funciona e como é que funciona a integração entre as mesmas. Atendimento pré-hospitalar fixo. A portaria GM-MS 2048 estabelece o acolhimento de clientes com quadros agudos em unidades de saúde de baixa complexidade, como os estabelecimentos de atenção primária. Aqui nada mais é, pessoal, do que a porta de entrada do usuário que depende de algum ou enfrenta algum problema de saúde. E aqui a gente pode citar os exemplos das estratégias de saúde da família, que é o setor em que eu faço parte hoje, que eu presto o meu serviço como enfermeiro. E eu colocaria aqui também, como uma unidade de saúde de baixa complexidade, as UPAs. Né? As UPAs também entram neste exemplo aqui. A única diferença da atenção primária para a UPA é que a UPA ela vai ter uma capacidade de oferecer atendimentos mais complexos, como, por exemplo, exames laboratoriais, exames de imagem, né? E ali também o funcionamento da UPA ela vai se dar
um funcionamento de 24 horas, né, por dia. Já a atenção primária ela tem um funcionamento de mais ou menos 4 horas no turno da manhã e 4 horas no turno da tarde. 8 horas diárias. Então é importantíssimo aí essa distinção. Tá? Então, o atendimento pré-hospitalar fixo compõe, né, essas unidades que apresentam, que têm uma baixa complexidade, que faz esse atendimento de porta de entrada. Os profissionais médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam no pré-hospitalar fixo são capacitados para estabilizar e encaminhar adequadamente o paciente. A gente volta de novo naquele mesmo exemplo. Se a atenção primária ou a unidade de baixa complexidade ela não é resolutiva para o que o paciente necessita, ele é encaminhado para um setor de maior tecnologia, vamos colocar assim, de maior recurso. Para isso é acionado aí o setor de regulação, informado o quadro clínico do paciente, e aí ele vai ser transportado para um ponto de atenção que seja mais eficiente para ele. Tá? A retaguarda hospitalar deve ser assegurada por meio de pactuações prévias entre gestores para garantir o acesso a hospitais de alta complexidade. Foi o que eu acabei de dizer. Tá? Então, a pactuação, pessoal, ela está relacionada principalmente quando um município, dentro de um município, ele não apresenta mais recursos para poder reabilitar um problema de saúde de um paciente. Vamos supor aqui, eu dou um exemplo, que o hospital de Itacarambi recebe um paciente que acidentou-se de carro. Então esse acidente levou a ele politraumatismo, né? Ele está politraumatizado, houve múltiplas fraturas, e aí Itacarambi não tem condições, recursos, para poder assistir essa pessoa. E aí entra as pactuações. As pactuações, o que é essa pactuação? É que quando um município ele não é resolutivo dentro daquilo que ele possui, a pactuação é que Montes Claros ou Brasília de Minas o receba para que ali ele possa ser atendido, e o seu processo de assistencial de urgência e emergência ocorra naturalmente. Aqui agora a gente fala do atendimento pré-hospitalar móvel, que nada mais é aí do que todo mundo conhece, é o SAMU, o atendimento móvel do SAMU, que faz parte aqui do nosso contexto, né? Que hoje o SAMU ele existe no Brasil inteiro, né? A gente não pode deixar de citar isso também. É um serviço que é estruturado e organizado para a prestação de serviços de saúde à pessoa que necessita de socorro em locais como domicílios, vias públicas, estabelecimentos comerciais, entre outros. Então, geralmente quando ocorre um acidente ou quando ocorre uma necessidade que seja solicitado o SAMU, né, ele é atendido pelo 192, e ali a partir do momento em que você chama o serviço, né, a pessoa que recebe essa ligação é o médico regulador. Ele autoriza o transporte do cliente diante do problema de saúde relatado pela equipe local de atendimento pré-hospitalar por meio de comunicação por telefone ou rádio. Então, já aconteceu muitas vezes, eu ali na minha atribuição diária como enfermeiro de estratégia de saúde da família, observar que um paciente que chegou na minha unidade básica de saúde com uma dor de cabeça, a partir do momento em que eu aferi a pressão arterial dele, eu observei que estava passando acima de 20 milímetros de mercúrio. Vamos colocar aqui uma pressão de 20 por 19 como exemplo. Uma pressão apresentando esses níveis pressóricos, isso já faz com que a gente acione um outro ponto de atenção, neste caso o hospital, pois ele necessita de um acompanhamento
em um local que tenha mais recurso para isso. Então, geralmente eu aciono o SAMU atende, eu falo dos valores encontrados de níveis pressóricos, aí o SAMU vem e transporta este paciente. Jamais eu mando esse paciente para o hospital pedalando ou caminhando, porque ele pode sofrer algum acidente, um acidente vascular cerebral, um infarto agudo do miocárdio, nesse deslocamento do setor em que eu me encontro para o hospital. Então, neste caso, eu, profissional, acionei o SAMU. Mas na maioria das ocorrências que ocorrem no dia a dia, que acontecem no dia a dia, são cidadãos que observam um acidente, presenciam um acidente ou presenciam uma situação de perigo e acionam o SAMU. E aí vão ter, nesse primeiro momento, um contato com um profissional regulador, que é um médico regulador ali. A partir das informações que a pessoa passa, o médico regulador ele vai traçando, ele vai classificando a prioridade desta ocorrência. Aí ele autoriza o SAMU, o atendimento pré-hospitalar móvel, para o destino em que foi solicitado. E ali naquele momento o pessoal do atendimento móvel já tem a real noção de como o paciente se encontra e para que ponto de atenção ele será levado. Então a regulação é muito importante. O atendimento pré-hospitalar móvel também é composto por profissionais com diferentes atribuições, que compõem as equipes, segundo o tipo de atendimento destinado a prestar. No caso, suporte básico de vida ou suporte avançado de vida. Então nós temos dois tipos de atendimento móvel, pré-hospitalar móvel. Nós temos a ambulância do SAMU, que tem características de suporte básico de vida, e nós temos a ambulância do SAMU, que apresenta características de suporte avançado de vida. O que diferencia uma e outra é a complexidade tecnológica que cada um dos carros, que cada uma das ambulâncias dos atendimentos móveis apresentam para solicitar, ou como eu posso dizer, oferecer o melhor para aquela pessoa, de acordo com a necessidade que ela apresenta. Aqui agora a gente fala do atendimento hospitalar e ele tem esse grau de complexidade. É importantíssimo definir o grau de complexidade em tipo 1, tipo 2 e tipo 3, de acordo com o que o paciente necessita. Então, atendimento hospitalar de nível de complexidade 1 vai atender aqueles casos que são passíveis, que são resolutivos de acordo com a necessidade dele. Se eu tenho um hospital em que a resolução para aquele determinado caso não seja suficiente, entra novamente a regulação destinando ele a um ponto que seja capaz de ser resolutivo. Se o hospital de média complexidade não é capaz de resolver aquele problema exigido pelo paciente, ele vai para o hospital de alta complexidade. Então, aqui um exemplo básico seria um problema de saúde que um paciente necessita em Itacarambi. O Hospital Itacarambi não consegue resolver este problema, ele é destinado para Brasília de Minas, por exemplo. Brasília de Minas apresenta hospitais de média complexidade e não é capaz de resolver o problema dele. Ele vai para Montes Claros, que é um hospital que tem hospitais de maiores complexidades. E se Montes Claros não for suficiente para atender dentro da complexidade exigida, ele pode ir para uma complexidade maior ainda, que seria Belo Horizonte. Então, depende muito do quadro, depende muito da ocorrência, dos dados vitais da pessoa, do que ela exige,
para que a saúde forneça um atendimento assistencial digno, primeiramente, né, e qualificado, principalmente. Então, no atendimento hospitalar, oferece atendimento imediato e ininterrupto aos pacientes adultos ou crianças em estado crítico ou potencialmente crítico. A estrutura física adequada é normatizada pela resolução de diretoria colegiada, como eu havia dito, RDC, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. A variedade dos agravos apresentados por esses pacientes justifica a diversidade de profissionais que atuam nessa unidade. Com equipe multidisciplinar composta por profissionais de enfermagem, assistente social, fisioterapeuta, médicos de diferentes especialidades. Como eu havia dito lá no início, nos primeiros slides, que o hospital ele é dotado, ele possui, ele apresenta muitos profissionais de diversas classes. Então, a integração dessas classes é importante para a reabilitação do usuário. Mais uma vez, aqui dentro da disciplina de urgência e emergência e dentro do atendimento hospitalar, mais uma vez nós falamos da educação permanente. Que a importância que isso é para seja qual for o setor dentro do estabelecimento assistencial de saúde. Na estrutura organizacional do serviço, contamos com o responsável técnico RT de cada categoria profissional, que será o responsável em promover as capacitações e parcerias com o serviço de educação hospitalar. Ao realizar intervenções orientadas no tratamento e na prevenção de outros agravos, é fundamental a destreza, a capacidade de observação, de trabalho em equipe e o desenvolvimento do pensamento crítico orientador na tomada de decisão. Olha a complexidade que a oferta ou exigência relacionada à educação permanente. Educação permanente, pessoal, nada mais é do que manter o padrão de atendimento assistencial do ponto de vista da qualificação do serviço prestado, nos maiores conceitos possíveis. Toda assistência prestada pela equipe de saúde de um determinado setor, ela tem que ser testada, ela tem que ser avaliada constantemente. Isso é para a gente ter a segurança que aquele serviço que nós prestamos ali em um determinado setor, de um hospital, seja num curativo, seja numa vacina, seja no próprio atendimento de urgência e emergência, dentro do suporte básico de vida que vocês irão aprender, é se aquilo que vocês fazem, se aquilo que o profissional faz, ele faz da melhor forma possível, sem erros, né? sem fazer com que um pequeno erro possa interferir na saúde ofertada, na assistência prestada. Então, a educação permanente, ela ocorre a todo momento, em intervalos pré-determinados. As capacitações elas têm que acontecer mensalmente, semanalmente. Isso quem define é o RT, né, que é o responsável técnico aqui, pelo setor. Se eu percebo que a compressão torácica de um determinado profissional lá no suporte básico de vida, que são as massagens cardíacas, elas não estão sendo realizadas no tempo que é exigido, eu tenho que corrigir, fazer com que aquele profissional reconheça o erro e a partir das capacitações essa falha seja corrigida. Então as educações permanentes elas fazem com que o profissional conserve um padrão ouro de atendimento, um padrão de qualificação máxima possível para que a gente possa oferecer o melhor para o paciente que depende do nosso trabalho. Pessoal, dentro do conhecimento ou dentro da disciplina relacionada à urgência e emergência,
a gente tem que saber também a importância que é que tudo aquilo que a gente realiza, tudo que a gente faz, tudo aquilo que faz parte da nossa atribuição, ela tem que ser feita com muita responsabilidade. E tudo aquilo que a gente trabalha, muitas vezes está relacionado a riscos de morte, vamos dizer assim. Principalmente se tratando de urgência e emergência, o paciente que chega para nós nesse setor, ele já chega com um certo risco. Ele já chega com uma necessidade de assistência a ser prestada de forma eficiente, de forma rápida, né? E principalmente de forma qualificada. E quando a gente fala disso tudo, é importante a gente falar também dos aspectos legais do socorrismo. Os aspectos locais do socorrismo, aqui levando em consideração aqui, omissão de socorro segundo o Código Penal Brasileiro. Vamos ver o que diz o artigo 135 do Código Penal. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada e extraviada ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Que nós, como os profissionais de saúde, nós temos que prestar assistência a uma pessoa que apresenta um sinal de perigo. Vamos dar exemplo aqui. Já aconteceu comigo várias hipóteses relacionadas que dependessem da minha ação enquanto profissional de saúde. Se eu deixasse de ajudar na resolução daquele problema, pode ser que aquele paciente morreria. Por exemplo, diversas vezes eu já me deparei com pacientes que sofrem aquelas crises convulsivas, por exemplo, no banco. Outra vez eu estava no banco e vi que uma pessoa caiu no chão, e ali naquele momento eu senti a necessidade de participar, de ajudar aquela pessoa, porque ela estava tendo um processo convulsivo, e a minha ação naquele momento foi tentar evitar que a cabeça da pessoa se debatesse ao solo constantemente, porque alguns de vocês já devem ter percebido que o processo convulsivo, a pessoa fica se debatendo no chão e a cabeça, que é uma parte do corpo muito sensível, que pode gerar traumas crânioencefálicos, a gente tem que conter, a gente tem que evitar. Lógico, né, pessoal? Como aqui o próprio artigo diz, deixar de prestar assistência e, quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Naquele momento, eu senti que o paciente para mim não oferecia nenhum risco. Já houve uma outra ocasião em que, num acidente de moto, a pessoa caiu, ela estava consciente, eu cheguei ao local, né, estava próximo do acidente, conversei com a pessoa estava lúcida, no entanto, eu não pude fazer nada, porque a pessoa estava sangrando, muito sangramento, eu não tinha nenhum material, eu estava totalmente despreparado. Ou seja, neste caso aqui, nesta ocorrência, a cena do acidente me ofereceu risco. Ele estava sangrando bastante, eu não tinha material EPI nesse caso, né, um equipamento de proteção individual para poder atendê-lo. O que eu pude fazer aqui foi acionar o SAMU. Eu acionei o SAMU, então nesse caso aqui eu pedi, né, socorro à autoridade pública. Então quando a gente busca entender esse artigo, deixar de prestar assistência, é que a gente tem que participar ou de forma direta ou de forma indireta dessas pessoas que necessitam deste atendimento. Criança abandonada, extraviada, pessoa inválida ou ferida,
ou numa situação de desamparo ou grave e iminente perigo. Então a forma que eu pude ajudar foi, no segundo exemplo, ligando para o SAMU. No primeiro exemplo, tentando conter com que a cabeça da pessoa continuasse batendo contra o solo. Então, quando a gente fala da participação do profissional em momentos aleatórios, né? Eu estava fazendo, era um momento em que eu estava realizando outras necessidades, né? E eu deparei com um acidente. E aí eu participei dessa forma como eu relatei para vocês. Para o profissional de saúde que omite em ajudar, seja de forma direta ou indireta, ocasiona, né, pena, pessoal. Tem uma penalidade. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. E aqui nós temos um parágrafo único lá no Código de Ética da nossa profissão, que diz assim, ó, a pena é aumentada de metade se da omissão, né, ou seja, se você não ajudou, resultou lesão corporal de natureza grave e triplicada se a pessoa que você deixou de ajudar, ela via óbito. Então, entra aqui, né, a importância de nós prestarmos de acordo com a nossa capacidade um socorro a uma pessoa que necessita. Creio que deu para entender, né? Se tiver alguma dúvida, manda para nós aí no grupo ou nos fóruns. Ok, pessoal? Ainda dentro dos aspectos legais relacionados à omissão de socorro segundo a resolução 311 de 2007, nós como profissionais, nós temos essas responsabilidades e deveres que o artigo 22 mostra. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em caso de emergência, epidemia e catástrofe sem pleitear vantagens pessoais. Isso aqui nada mais é, pessoal, do que nós garantirmos o conhecimento que nós temos mediante estudos, cursos, especializações e qualificações quando uma coletividade, neste caso aqui, emergência, epidemia e catástrofe, exigir. E que para isso seja prestado, essa assistência seja prestada, nós não podemos cobrar por este serviço. Porque se cobrarmos por este serviço, algumas sanções penais podem ser cabíveis, vamos colocar assim. Eu posso sofrer penas processuais, penais, né, por eu cobrar um serviço em que a população, principalmente de forma coletiva, esteja necessitando. Durante um momento de epidemia e catástrofes, principalmente. Muito cuidado com isso aí. E aqui nós temos também as proibições. As proibições no caso de omissão de socorro segundo a resolução. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência. E ainda nós temos aqui um artigo 129. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos. Então, além da gente sofrer uma sanção penal, a gente ser penalizado criminalmente, nós ainda temos aqui no artigo 129 a possibilidade de perda do direito ao exercício profissional. O que isso quer dizer? Que quando vocês formam lá, vocês conseguem habilitação como profissional de enfermagem e tem um registro no Conselho de Enfermagem. Vocês têm um registro, vocês têm a carteirinha do Corém para que você seja apto, para que você seja habilitado para prestar um serviço. Se você, nessas duas ocasiões aí que está dizendo o artigo 26 e o artigo 129, se você negar assistência ou ocorrer algumas infrações que
que são descritas nesses demais artigos aí, que está lá no Código Penal, eu posso responder criminalmente e ainda perco a habilitação de profissional de enfermagem. A minha carteirinha do Corém ela vai ser cassada, ela vai ser suspensa. Aqui nós temos o referencial teórico utilizado para que eu pudesse trazer essas informações para vocês. E aqui a gente finaliza a nossa terceira aula. Sendo assim, a disciplina de urgência e emergência no que diz respeito à organização da rede e finalizando agora com esses aspectos legais que são importantes para o conhecimento de vocês. Gostaria também de que vocês comprassem o Código de Ética da Enfermagem. Ele é aplicável a auxiliares, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Então esse código ele traz a diretriz jurídica, a diretriz do ponto de vista ético, né, de como nos devemos comportar durante as nossas atribuições enquanto profissionais. Falando agora um pouquinho do que foi visto por nós aqui na aula, na terceira aula, a título de critério avaliativo na disciplina de urgência e emergência, a prova, a última prova, que é a prova que qualifica vocês, a única prova, na verdade, que qualifica vocês para o curso técnico de enfermagem da disciplina ministrada por mim, é que vocês farão uma prova abordando tudo o que foi falado na aula 1, na aula 2 e na aula 3. Ok, pessoal? E aí no grupo de WhatsApp a gente vai fornecer as informações de como se dará também as avaliações de vocês nos fóruns, nas atividades avaliativas que eu deixo para vocês. Foi deixado na plataforma que venceu dia 27 um fórum de atividade avaliativa em que vocês teriam que responder alguns questionamentos que eu coloquei lá. Quem respondeu, ótimo. Quem não respondeu, infelizmente, não posso fazer nada. Entrará como critério de participação. Tá? Valerá nota. Para esta semana, que finaliza aí até a nossa prova, a nossa interação dentro do grupo, eu vou deixar mais uma atividade avaliativa a partir de domingo, a partir de segunda-feira, melhor dizendo, dia 2, mais uma atividade avaliativa para vocês. Então estejam atentos, sejam participativos, nos encontraremos no fórum de sábado, para que a gente possa discutir essa parte final da disciplina de urgência e emergência, dando ênfase à organização das redes de atenção que compõem o arranjo, né, da rede de urgência e emergência, e assim a gente possa debater, tirar todas as dúvidas de vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado aí. Até a próxima. Um abraço.